Bom, nessa videoaula eu vou mostrar a vocês a resolução de equações incompletas em R, equações do segundo grau. As equações do segundo grau, elas podem ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara, uma boa. Mas as equações incompletas a gente consegue resolver de uma maneira mais simples. Veja só, nesse primeiro caso, as equações incompletas que têm a forma ax² mais c igual a zero. Ou seja, quando a equação não tem o valor de b, que o valor de b é igual a zero. Então, a gente vai dizer que isso aqui é o primeiro caso de equações incompletas. Veja os exemplos a seguir. Ó. Nessa letra A, nós temos x² menos 25 igual a zero. A gente tem o valor de A, que é 1, o valor de B não tem, no caso o valor de B é zero, e tem o valor de C, que é menos 25. Então, se encaixa nesse primeiro caso. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Para resolver essa equação, sem usar a fórmula de Bhaskara, você pode usar a seguinte estratégia. Eu vou isolar aqui, x² é igual, esse menos 25, manda para o outro lado, vai ficar 25. Então, x² é igual a 25. Para calcular as raízes, você vai usar a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, como aqui eu tenho x², você vai calcular a raiz quadrada de 25. Então, nesse caso, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente diz aqui que o valor de x é mais ou menos 5. Ou seja, as raízes dessa equação são 5 e menos 5. Logo aqui, a solução dessa equação vai ser 5 e menos 5. Aqui você pode dizer que é o conjunto verdade, o conjunto solução, tanto faz. Um detalhe, quando você tem equações que se encaixam nesse primeiro caso, sempre as raízes serão números opostos. Fica atento a isso. Já nesse segundo exemplo aqui, nós temos 2x² menos 18 igual a zero. Também se encaixa nesse primeiro caso, que tem aqui o valor de A, o valor de B é zero, porque não tem, e o valor de C é menos 18. Então, você vai fazer aqui, 2x² é igual, esse menos 18 passa para o outro lado, vai ficar positivo, então igual a 18. X², você vai isolar o x², é igual a 18 dividido por 2. Por que dividido por 2? O 2 está multiplicando no primeiro membro. Passa para o outro lado dividindo. Então, x² vai ser igual a 18 dividido por 2 dá 9. Então, para calcular as raízes dessa equação, x vai ser igual a raiz quadrada de 9. Vai dar mais ou menos 3. Então, aqui o conjunto solução será 3 e menos 3. Ok? Nessa letra C, nós também temos mais um exemplo desse primeiro caso. O valor de A é 1, o valor de B aqui não tem, porque não tem x, e o valor de C é 36. Então, a gente vai fazer o que aqui? x² é igual, o 36 passa para o outro lado, vai ficar negativo, menos 36. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de menos 36. Eu não posso calcular a raiz quadrada de número negativo. Então, a gente diz que a solução dessa equação aqui é um conjunto vazio, não tem solução. Tá bom? Esse é o primeiro caso. Já no segundo caso, as equações têm essa forma aqui, ax² mais bx igual a zero. Agora, o valor de c é que é igual a zero.
Então, veja esses dois exemplos aqui, ó. X ao quadrado menos 5x igual a zero, se encaixa nesse caso, porque tem aqui o valor de A e tem o valor de B, mas não tem o valor de C. Então, quando as equações forem completas e tiver o valor de A e o valor de B, você pode usar a seguinte estratégia. A gente vai colocar esse x em evidência. Para colocar esse x em evidência, você vai colocá-lo fora dos parênteses. E aqui ó, você vai multiplicar. Ó. Pensa no seguinte, por quanto eu multiplico x para dar x ao quadrado? Só pode ser x, porque x vezes x dá x ao quadrado. E aqui, por quanto eu multiplico x para dar menos 5x? Por menos 5. X vezes menos 5 dá menos 5x. Então, aqui a gente colocou o x em evidência. Tudo isso igual a zero. Observa. Como o resultado aqui dá zero, a gente pode afirmar que uma das raízes tem que ser zero. Então, logo, uma das raízes é igual a zero. Já encontrei uma das raízes. Para encontrar a segunda raiz, eu faço o seguinte, ó. X menos 5, eu tiro dos parênteses, né? Igual a zero. Então, ó, x vai ser igual, o menos 5 passa para o outro lado, vai ficar 5. Então, eu encontrei as duas raízes. Bom, nesse caso, o conjunto de solução será 0 e 5. É importante observar uma coisa aqui, ó. Quando as equações forem completas e elas atenderem esse segundo caso, sempre uma das raízes vai ser zero. Não esquece isso, não. Olha esse segundo exemplo aqui na letra B. 3x ao quadrado menos 10x igual a zero. O valor de A é 3, o valor de B é menos 10 e o valor de C não tem. Então, o valor de C é zero. Se encaixa nesse segundo caso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o x em evidência. Coloca ele fora dos parênteses. Aqui, ó. Por quanto eu multiplico x para dar 3x ao quadrado? Eu multiplico por 3x. Aqui, ó, por quanto eu multiplico x para dar menos 10x? Só pode ser menos 10. Então, igual a zero. Quando eu coloco aqui em evidência, na verdade, eu estou fazendo uma fatoração desses termos aqui. Então, como eu disse, ó, uma das raízes tem que ser zero. Então, já posso afirmar que x é igual a zero. E agora eu vou pegar aqui, ó, isso que está entre parênteses, ó, 3x menos 10 igual a zero. É uma equaçãozinha do primeiro grau para a gente calcular o valor de x. Então, eu vou dizer aqui, ó, que 3x é igual, esse menos 10 passa para o outro lado, vai ficar positivo, vai ficar 10. Então, x será igual a 10 dividido por 3, 10 terços. Então, aqui a gente já encontrou a segunda raiz. Nesse caso aqui, a solução dessa equação vai ser 0 e 10 terços. Ok, minha gente?